Muito bem, neste vídeo nós veremos como resolver a lógica de circuitos utilizando o método cascata. Na primeira parte da disciplina, nós vimos alguns métodos empíricos para resolver o problema da lógica, Ou seja, da sequência de funcionamento dos atuadores. Métodos empíricos, eles são dependentes da experiência do projetista, tá? Os métodos que nós vamos ver agora, a partir desse vídeo, eles são métodos que eles já têm uma sequência de operações que você deve realizar. Eu brinco com meus alunos dizendo que é uma receita de bolo, ok? Você tem passo a passo para ser feito e é claro que para um bom cozinheiro, você tem que usar a criatividade para poder resolver alguns problemas e para poder incrementar lá o seu bolo, vamos falar assim, Então, nós vamos ver agora então um método cascata. Antes, a gente tem que ver agora uma nova forma da gente representar o que nós queremos em relação ao circuito. Nós já vimos na parte de hidráulica que o diagrama de estado ele mostra a sequência de funcionamento de um circuito. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito que avança o cilindro A, depois avança o cilindro B, depois retorna o cilindro B, depois retorna o cilindro A, a gente tem um gráfico que mostra como que isso ocorre, Isso é bem característico do circuito. Então, o diagrama de estado é a primeira forma da gente mostrar como que a gente quer que os atuadores sejam acionados em sequência. Uma outra forma da gente fazer isso é usando a representação algébrica. Tem esse nome bonito por causa disso aqui, tá? Eu vou, então, mostrar para vocês. Esse mesmo exemplo que eu falei anteriormente. O cilindro A avança, logo em seguida o cilindro B avança e o cilindro A continua avançado. O cilindro B, ao avançar, chega no final do curso, comanda o seu retorno, então o cilindro B retorna. Depois o comando desse retorno do cilindro B comanda o retorno do cilindro A. Como a gente pode representar isso sem traçar o diagrama de estado? Usando a sequência algébrica. E como é essa sequência algébrica? Então eu tenho o cilindro A, ele vai avançar, em seguida o cilindro B irá avançar, depois o cilindro B irá retornar, depois o cilindro A vai retornar. Então, eu consigo representar a sequência de funcionamento do meu circuito desta forma. Repetindo, A avança, depois B avança, depois B retorna, depois A retorna. Vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenha um outro exemplo, onde o cilindro A avança, depois o cilindro B avança, depois o cilindro B retorna, depois o cilindro A retorna, depois o cilindro B avança novamente e depois o cilindro B retorna novamente. Então, aqui tem um outro exemplo. Vamos fazer mais um? Então, posso ter um outro exemplo aqui. O cilindro A avança, depois o cilindro B avança, depois o cilindro C avança, depois o cilindro C retorna, depois o cilindro B retorna, depois o cilindro A retorna. Ok? Vamos fazer mais um. O cilindro A avança, depois o cilindro B avança, depois o cilindro B retorna, depois o cilindro C avança, depois o cilindro C retorna, depois o cilindro A retorna, Então, a gente está vendo aqui alguns exemplos, tá? Vamos ver mais um complexo aqui agora, um pouco mais. Esse é o cilindro A avança, depois B avança, depois A retorna, depois A avança, depois B retorna, depois A retorna, depois A avança, depois C avança, depois C retorna, depois A finalmente retorna. Ok?
Em alguns casos, vamos pegar esse daqui como exemplo, eu posso ter dois cilindros avançando ao mesmo tempo. Eu vou representar dessa forma, colocando parênteses. Então significa que esses dois elementos aqui, atuadores, eles estão avançando ao mesmo tempo. Poderia fazer também que esse cilindro aqui, o A, nesse momento, retornaria ao mesmo tempo que B avançaria. Então, quando eu tenho dois ou mais atuadores executando o movimento ao mesmo tempo, eu represento entre parênteses. Bom, então essa é a forma, né, a representação algébrica da gente mostrar como que a sequência de funcionamento dos meus atuadores funciona, né? Como que o meu circuito vai funcionar. Bom, e o que isso tem a ver com o método cascata? Tudo. Porque a primeira regra para o circuito cascata, então deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Organizar essa bagunça, né? A primeira regra é dividir a sequência em grupos de comando. Então, essa é a primeira regra. Como que eu vou dividir a sequência em grupos de comando? Bom, a regra é a seguinte: eu não posso ter o mesmo cilindro avançando e retornando no mesmo grupo de comando, tá? Vamos entender isso nesse primeiro exemplo aqui. Digamos, ok, que eu tenho essa sequência. Cilindro A avança, cilindro B avança, cilindro B retorna, cilindro A retorna. Eu não posso ter, por exemplo, o cilindro A avançando e retornando no mesmo grupo, nem o cilindro B avançando e retornando no mesmo grupo. Mas eu quero agrupar sequências de movimento, a maior quantidade de sequências de movimento possíveis, em um mesmo grupo, tá? Como que eu posso fazer isso? Bom, nesse caso aqui, vamos analisar. Eu tenho A avançando, depois B, depois B retornando. Então, esse avanço de B e o retorno de B não podem ficar no mesmo grupo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um grupo exatamente aqui. Então, eu vou dividir um grupo aqui. Depois eu posso ter outro grupo com B retornando e A retornando, certo? Então, eu vou fazer essa divisão aqui. Significa que aqui eu vou ter o grupo 1, certo? E aqui eu vou ter o grupo 2. Então, eu tenho dois grupos aqui de acionamento. Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Bom, A mais, B mais podem ficar no mesmo grupo. Eu não posso ter B mais e B menos no mesmo grupo. Então, aqui eu vou ter uma divisão. Depois, B menos, A menos, ok, pode ficar no mesmo grupo. Eu não posso ter B mais no mesmo grupo, porque eu não posso ter B menos e B mais no mesmo grupo. Então, eu vou ter uma divisão aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar. Bom, já vimos que aqui eu vou ter uma divisão. Depois, B menos, A menos, outra divisão. Eu não posso ter B mais e B menos no mesmo grupo. Então, outra divisão. Esse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos. Muito bem. Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Esse daqui, eu posso ter A mais, B mais e C mais no mesmo grupo. Mas eu não posso ter C mais e C menos no mesmo grupo. Então, eu vou ter uma divisão aqui. Posso ter C menos, B menos e A menos no mesmo grupo. Então, aqui eu vou ter dois grupos. Então, eu vou ter o grupo 1 e o grupo 2.
Muito bem, vamos ver o exemplo aqui de baixo agora. Bom, A mais e B mais podem ficar no mesmo grupo, mas B mais e B menos não. Então eu vou ter uma divisão aqui. B menos e C mais podem ficar no mesmo grupo, mas C mais e C menos não. Então eu vou ter outra divisão aqui, e C menos e A menos podem ficar no mesmo grupo. Então eu vou ter uma divisão aqui e aqui. Então, esse nosso exemplo tem 3 grupos. 1, 2, 3. Vamos ver esse exemplo grandão aqui agora. Como que vai ser? Ora, A mais, B mais, mesmo grupo, tudo bem. Mas A menos não, porque eu não posso ter A mais e A menos no mesmo grupo. Então aqui vai ter uma divisão. Ora, eu não posso ter A menos e A mais no mesmo grupo. Então aqui vou ter outra divisão. A mais, B menos, tudo bem. Então, mas A menos não, porque eu não posso ter A mais e A menos no mesmo grupo. Então aqui outra divisão. A mesma coisa aqui. A menos e A mais não podem ficar no mesmo grupo. Então, outra divisão aqui. A mais e C mais, tudo bem, podem ficar no mesmo grupo. Então, outra divisão. C menos e A menos também. Então, eu vou ter uma divisão aqui, 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 aqui e finalmente aqui. Então aqui eu vou ter grupo 1, grupo 2, grupo 3, o grupo 4, o grupo 5 e o grupo 6. Certo? E aqui agora, esse exemplo aqui. Bom, A mais e B mais não tem jeito, eles vão estar no mesmo grupo, porque eles estão sendo executados ao mesmo tempo. Mas eu não posso ter B menos no mesmo grupo, então aqui vai ter uma divisão. Bom, B menos poderia ficar junto com A menos, só que A menos e B mais estão juntos, então eles não têm como ser separados. Então eu vou ter um grupo aqui e finalmente um grupo aqui. Então, eu vou ter um grupo aqui, aqui e aqui. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. 4 grupos de acionamento. Perceberam? Então, com isso a gente divide em grupos de acionamento, tá? Muito bem. O que é grupo, Francisco, de acionamento? Isso tem um pouco de paciência que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, a segunda regra, então, essa é a primeira regra. A segunda regra é que o número de válvulas memória vai ser igual ao número de grupos menos 1. Então, essa é a segunda regra. Bom, se eu tenho 2 grupos para esse problema aqui, então eu vou ter uma válvula memória. Se eu tenho 4 grupos aqui, eu vou ter 3 válvulas memória. Para esse aqui eu vou ter uma válvula memória, para esse eu vou ter 2, para esse eu vou ter 5 válvulas memória e para esse eu vou ter 3 válvulas memória. Professor, eu não estou entendendo. Vamos lá. Primeira dúvida, o que são esses grupos? Né? Vamos limpar aqui um pouquinho o nosso pacote aqui, para a gente poder entender o que são esses grupos. Então, os grupos de comando são as linhas que vão ficar pressurizadas durante aquele momento. A gente vai conseguir entender certinho quando a gente fizer o exemplo no próximo vídeo. Então, primeira coisa é dividir a sequência de grupos de comando. Então, a gente já fez, tá? Então, se a gente tem 2 grupos aqui, eu vou ter, como o nome já está falando, 2 grupos de comando. Então, como é que a gente representa esses grupos? Bom, os grupos são representados por linhas, tá? No meu circuito. E o FluidSim, ele não, pelo menos eu não conheço uma forma prática de fazer essas linhas, tá? Bom, nós vamos usar aqui, por exemplo, um manômetro para fazer essas linhas. Então,
eu tenho um manômetro aqui, eu vou pegar um outro manômetro aqui, vou ligar esses dois manômetros, vou pegar mais um aqui, vou ligar aqui, e vou ligar o outro aqui e vou ligar aqui. Aí agora eu vou apagar esses manômetros. Pronto, eu fiz uma linha, tá? Essa linha aqui vai ser um grupo. Então, se eu tenho dois grupos, eu vou ter duas linhas. Então, eu vou copiar essa linha aqui dessa forma. Essa aqui vai ser meu grupo 1 e esse aqui vai ser meu grupo 2. Ok? Então, quando eu tenho dois grupos, eu vou ter uma válvula memória. A válvula memória, a gente já viu na primeira parte da disciplina, que é aquela válvula que ela é acionada eletricamente ou, no caso aqui, pneumaticamente, né? Que quando eu mudo a posição, ela vai ficar naquela posição que eu comandei. Então, para a gente, apesar da válvula de 5 duas vias ser a mais utilizada, né? Vamos pegar uma válvula de 4 duas vias para a gente poder diferenciar as válvulas memória de sequenciamento do circuito cascata para as válvulas de mudança de posição do cilindro, tá? Bom, vocês vão entender isso no exemplo, ok? Então aqui, essa válvula, quando eu tenho dois grupos, eu vou ter uma válvula memória. Quando eu tenho dois grupos e uma válvula memória, essa válvula memória ela vai ter a seguinte posição. Ela vai ter a posição original de 1 para 2 e de 4 para 3, tá? O acionamento dela é uma válvula memória, então vai ter acionamento pneumático dos dois lados. Como a gente já falou anteriormente, é comum que essas válvulas direcionais elas possam ter botões também para que você consiga fazer um acionamento manual para fazer um teste ou alguma coisa assim. Eu não vou colocar para a gente não poluir muito o nosso circuito, mas tenham isso em mente, tá? Pode ser que vocês encontrem válvulas que já venham com botão aqui para que você faça um acionamento manual para fazer um teste, né? Ou como o pessoal da elétrica gosta de chamar, né? Fazer um force, ok? Bom, e agora? Bom, eu vou pegar um compressor, vou ligar na linha 1 e a saída aqui para a atmosfera. Dessa forma, eu vou ligar a linha 4 no grupo 1 e a linha 2 no grupo 2. Então, quando eu tenho dois grupos de comando, né, a aparência vai ser essa. Eu vou ter o grupo 1 e o grupo 2 e uma válvula de memória, certo? Bom, e quando eu tenho, então, isso daqui para dois grupos. Então, deixa eu limpar isso aqui. Quando eu tenho dois grupos, eu tenho essa configuração aqui. E quando eu tenho três grupos? Então vamos fazer agora para três grupos. Para três grupos. Então vamos limpar aqui. Se eu tenho três grupos, eu tenho então duas válvulas memória, né? Então vamos copiar aqui o grupo. Então eu tenho três grupos e eu vou ter duas válvulas memória. Essas válvulas memória, elas vão ter a seguinte configuração. Vou copiar essa válvula aqui, tá? Prestem atenção aqui. A posição inicial dessa válvula agora mudou. Vai ser essa daqui. Ok? Bom, como vai ser a ligação então dessas válvulas memória aqui?
a posição 4 aqui, eu vou ligar no grupo 1. A posição 2, eu vou ligar no grupo 2. A 4 dessa válvula aqui, eu vou ligar em 1. E essa conexão 2, eu vou ligar no grupo 3. Dessa forma. Bom, ficou um pouco poluído aqui. Vamos limpar um pouquinho. Aqui. Tá. Tem uma outra coisa importante. Essa válvula aqui, o retorno dela para a posição original vai ser comandado quando a linha 3 estiver pressurizada. Ou seja, eu vou aqui ligar esse comando aqui do lado direito nessa linha aqui, que exatamente está ligada ao grupo 3. Eu vou dar 2 cliques, porque é uma linha de controle. Ok? Então, essa aqui é a configuração. O que vai acontecer? Para 2 grupos, fica claro, quando eu mudar a posição dessa válvula aqui da direita para a esquerda, eu vou pressurizar o grupo 1, né, pela mudança de posição. E o grupo 2 vai ficar despressurizado porque ele vai para a atmosfera. Quando eu volto para a posição original, da esquerda para a direita, então o grupo 2 agora está pressurizado e o grupo 1 está despressurizado. Nesse momento aqui, para 3 grupos, o que eu tenho? Eu tenho que nesse momento, o grupo que está pressurizado é o 3, certo? E ele comanda, por sua vez, o retorno dessa válvula para a posição original. Quando eu quiser pressurizar o grupo 1, o que eu tenho que fazer? Mudar a posição desta válvula aqui, tá? Então eu vou mudar a posição dela aqui, onde está o mouse aqui em verde. Ela vai, então, mudar a posição de 1 para 4, de 1 para 4 nessa, e o grupo 1 pressuriza, tá? E os outros 2 grupos? Esse aqui fica despressurizado e o 3 também, certo? Quando eu quero agora pressurizar o grupo 2, o que eu faço? Eu mudo a posição desta válvula aqui. Ela muda a posição de 1 para 2, pressuriza o grupo 2 e o grupo 1 fica sem pressão. E o 3 já está sem pressão. Quero pressurizar o 3? Mudo a posição dessa válvula, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter ar chegando aqui no grupo 3 e os outros ficam despressurizados. Então, é assim que funciona. Por isso que chama cascata. Eu vou pressurizando do grupo 1, depois do grupo 2, depois do grupo 3. Eu vou caindo, né, como se fosse uma cascata. Bom, vamos continuar aqui nosso exemplo agora para 4 grupos. Então, eu vou copiar isso aqui. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos limpar um pouquinho aqui o nosso espaço. Para 4 grupos. Para 4 grupos, eu vou ter então mais uma válvula memória. Então, e eu vou ter mais um grupo, é claro, né? Vamos limpar aqui um pouquinho. Vamos copiar o grupo aqui. 4 grupos. Eu vou ter aqui mais uma válvula memória, igual a essa aqui. Tá? E vamos fazer as ligações agora. Bom, as ligações serão assim. Essa válvula aqui, então, ela pressuriza o grupo 1, certo? Essa válvula aqui, a conexão 4 liga na conexão 1 da de cima. Essa aqui, a conexão 4 liga na conexão 1 de cima, certo? Essa daqui, a conexão 2 liga no grupo 2. Essa aqui, a conexão 2, liga no grupo 3. Quando ela estiver pressurizada, o grupo 3 comanda o retorno dessa válvula, tá? Então, vou ligar aqui e é
uma linha de controle, né? Uma linha piloto. E aqui também, da mesma forma, a conexão 2 aqui liga no grupo 4 e o retorno dessa válvula do meio é comandada quando o grupo 4 estiver pressurizado, tá? Então isso aqui é receita de bolo. A gente vai fazer exatamente igual. 5 grupos. Vamos fazer para mais um agora. Mais um exemplo aqui para 5 grupos. Para 5 grupos. Então, eu vou ter mais uma válvula. Vamos limpar aqui novamente os nossos grupos para fazer as ligações todas novamente, para a gente acompanhar, né? Eu vou ter, claro, mais uma válvula memória, certo? Vamos ligar aqui. Cinco grupos, muito bem. Vamos fazer as ligações. Então, essa aqui pressuriza o grupo 1, essa aqui o grupo 2, essas conexões se ligam diretamente, tá? Essa daqui, o grupo 3, e comanda o retorno da superior, da anterior, né? Essa daqui pressuriza o grupo 4 e comanda o retorno do anterior, tá? E essa daqui pressuriza o grupo 6 e comanda o retorno da anterior. Então percebam, a partir do momento que eu vou aumentando o número de grupos, né, eu vou aumentando o número de válvulas memória, né? E é claro que a complexidade do meu circuito está relacionada à quantidade de grupos que eu vou ter de acionamento, né? Bom, lembrando então sempre dessas regras, essas duas regras, eu vou dividir primeiro a sequência de grupos de comando usando a sequência algébrica e depois eu vou ter o número de válvulas de memória igual ao número de grupos menos 1. E como que esses grupos são montados? Eles são montados desta forma aqui. Então, desta forma, a gente tem então a regra básica para iniciar o método de resolução de circuitos que é conhecido como método cascata, tá? Então, no próximo vídeo vamos ver um exemplo e vocês vão entender exatamente o que significa cada grupo e como que funciona esse comando de acionamento dessas válvulas. Vamos fazer um exemplo mais simples, é claro, depois um exemplo um pouco mais complexo, para vocês entenderem então o funcionamento do método cascata ou comando cascata, ok? Então até o próximo vídeo.